ali em Cafarnaum, e quando Jesus confronta eles dizendo: vocês não me buscam por causa dos sinais que eu faço, porque Jesus, queridos, tinha curado já do outro lado, Jesus tinha realizado milagres, mas Jesus confrontou a eles dizendo: vocês me buscam por causa do pão que comeste e vos saciastes. A primeira lição que eu aprendo com este princípio desta mensagem é que não devemos seguir a Jesus na expectativa da multiplicação. Todas as vezes que começamos a caminhar com Jesus na expectativa da multiplicação dos pães, e agora eu quero colocar aqui, eu posso conjecturar, colocar a multiplicação dos pães como a multiplicação dos nossos bens, como eu já disse, a multiplicação do dólar que eu dou aqui na igreja e ele vai virar em 10 dólares, como a multiplicação, queridos, de tudo que eu tenho. Quando nós buscamos a Jesus com esta expectativa, certamente vamos nos frustrar. Em Mateus, no capítulo 26, no verso 14, e são 3 versos, de 14 ao 16, nós vemos ali um homem trair a Jesus depois de ter visto, Marcelino, tantos sinais, porque ele andou com Jesus, não foi um dia e nem 2. Judas Iscariotes andou com Jesus por muitos dias. Judas Iscariotes andou com Jesus por anos, porque Jesus pregou, Jesus exerceu o seu ministério durante 3 anos nesta terra. Então Judas Iscariotes andou com Jesus por anos. Mas a expectativa deste homem estava na multiplicação. A expectativa de Judas estava na multiplicação. Judas, quem sabe, quando viu ali mesmo, no capítulo 26, alguns versículos anteriores, aquela mulher, sim, do vaso de alabastro, quebrar, não é? Aquele vaso de alabastro e derramar aquele perfume, aquele unguento tão caro, tão precioso, que segundo a Bíblia mesmo, e segundo a história que acompanha a Bíblia, diz que aquele vaso de alabastro era suficiente para pagar um ano de um trabalhador, um ano de salário para um trabalhador. Então, quando Judas percebeu Jesus quebrando, aquela mulher quebrando aquele vaso de alabastro e derramando sobre Jesus um unguento tão precioso que valia um ano de trabalho de uma pessoa, quem sabe Judas percebeu e disse: opa, pera lá, o reino deste não é secular, mas o reino deste é espiritual. As expectativas de Judas o Iscariotes foram frustradas no momento que ele percebe que o reino de Jesus era espiritual e não secular. Queridos, muitos de nós nesses dias temos seguido a Jesus na expectativa da multiplicação, na expectativa do aumento da poupança, na expectativa do aumento dos bens, e nós não podemos esquecer que o reino de Jesus não é secular, o reino de Jesus continua sendo espiritual. Judas se frustrou com Jesus e o vendeu por 30 moedas de pratas, e nós podemos ver aqui neste texto de Mateus, porque é o único entre os 4 evangelhos que nos dá a exata quantia que foi paga pela traição de Judas para com Jesus. Ele vende a Jesus porque ele percebeu que o que ele queria no meio dos 12 discípulos, o que ele queria junto com Jesus, não ia acontecer, porque quem sabe Judas esperava assumir a função de ministro da fazenda do suposto reino terreno de Jesus Cristo. Quem sabe Judas almejava ser o ministro da fazenda daquele governo que ia se levantar em Cristo Jesus. Ele acreditava que Jesus veio para assumir o governo politicamente em Israel, e quando ele vê os seus planos serem frustrados, ele vende a Jesus. Não precisamos ir muito longe. Eu sou
crente aqui, queridos, neste país, eu me converti aqui, eu cresci espiritualmente aqui. O pouquinho que sei, aprendi na escola bíblica dominical. Não foi o seminário Betel que me ensinou, ele acrescentou algumas coisas. Mas o meu diploma, como ensinador, ou seja, como aprendiz da palavra de Deus, eu peguei foi na escola dominical. Eu tenho todas as revistas da escola bíblica dominical na minha casa. Eu tenho todas, desde a primeira que eu ganhei e a segunda eu comprei, mas eu tenho todas lá em casa guardado. E quando eu preciso de alguma fonte de pesquisa, eu corro a elas. Então não precisamos ir muito longe. Vamos falar da América, vamos falar das igrejas que estão na América, vamos falar da nossa igreja, vamos falar de nós um pouco, vamos deixar a vida dos outros de lado. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, seguindo a Jesus na expectativa da multiplicação. E quando isso não acontece, nos revoltamos contra Deus e faltamos, quem sabe, até mesmo a alguns cultos. Quando não ficamos meses sem vir na igreja, porque a expectativa nossa era de uma posição, a expectativa nossa era de uma posição no reino de Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer que, independente de posição, o reino de Jesus é espiritual. O reino de Jesus não é político. O reino de Jesus não tem emendas, não tem acertos, não tem arruma para me colocar em alguma posição. Mas eu estou falando de posição. Mas acontece que às vezes nós, eu gosto de usar essa expressão nós, porque se eu usar vocês, eu estou tirando o meu corpo fora. Eu estou dizendo ao mesmo que eu dizer para a igreja que eu não erro nessas coisas, que eu não falho nessas coisas, que eu não perco nessas coisas. E se eu dizer isso, o irmão Jacó leu a palavra inicial aqui nesta manhã, cadê ele? Cadê o irmão Jacó? Ele leu a palavra inicial do culto aqui nesta manhã. E se eu disser que é só vocês, eu sou mentiroso. O irmão Jacó não desculpa o irmão Moisés lendo a palavra nesta manhã na escola bíblica dominical. Queridos, eu digo nós, às vezes nós estamos dentro da igreja, seguindo a Jesus, fazendo a obra de Deus, mas estamos com a expectativa da multiplicação. E nós temos que seguir